Estamos aqui no estúdio da Ecoagro para falar do vídeo mensal, tá, do relatório de maio do nosso fundo Fiagro, né, de ticker, né, na bolsa EGAF11 ou EGAF11. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Eco Gestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Eco Gestão de Ativos. Olá pessoal, prazer estar com vocês aqui de novo. Bruno, conta para nós como é que foi a performance do EGAF11 nesse mês? Perfeito, Antônio. A performance do EGAF11 esse mês foi muito forte, tá? Ela foi de 1,40%, essa foi a rentabilidade da cota, tá? Ao longo do mês de maio, tá? E desde o início do fundo, né, que foi no dia 22 de dezembro de 2021, o fundo vem performando 8,43%, tá? São números, né, bastante expressivos, tá? Em termos de resultado por cota, tá? O fundo apresentou também em maio, né, R$ 1,36, né, por cota, perfeito de resultado, tá? E além disso, né, desde o início do fundo a gente está com resultado por cota de R$ 7,88, ou seja, o investidor que colocou R$ 100 lá no início do fundo, né, já teve R$ 7,88 aí a mais, tá, de resultado, né, nesse fundo, tá? E uma outra coisa que eu quero falar para o investidor também é que, né, hoje a gente também está com um resultado retido dentro do fundo, né, ou seja, um resultado que a gente pode distribuir para os investidores, tá, da ordem de R$ 3,90, ou seja, o fundo já rentabilizou super bem e já está muito robusto para pagar o seu próximo rendimento, tá? Já emendando e falando, né, de rendimento, né, Antônio, só lembrando aqui para a turma que o rendimento, né, do nosso fundo ele é trimestral, tá? Eles são rendimentos, né, que pegam, né, os trimestres, tá, de cada ano, tá? Então, março, junho, setembro e dezembro, tá? E o pagamento é feito no mês subsequente, tá? Então o próximo rendimento será pago, tá, no mês de julho, né, referente a junho, tá? Então a gente já está aqui, né, fazendo um colchão, tá, enorme para pagar esse rendimento, tá bom? E além disso, né, a gente, né, fez algumas projeções aqui só para dar uma luz aqui para os nossos investidores sobre o que ele pode esperar, né, qual é a nossa expectativa aqui, né, desses rendimentos, tá? E essa expectativa está, né, agora para julho entre R$ 3,90, tá, e R$ 4,03, tá, e R$ 4,03, tá? Agora em julho, e a gente também já está antecipando o que a gente espera, tá, lá para outubro, tá, rendimento de outubro. E o que a gente espera para o rendimento de outubro, por conta da subida de Selic que teve, é um resultado ainda mais forte, tá? Algo entre R$ 4,30 e R$ 4,40. Perfeito? Então, assim, esse resultado está muito robusto, Antônio. A gente está muito contente aqui com esse resultado, né? E tenho certeza que o investidor deve estar, né, apreciando também o nosso resultado aqui. Sim, Bruno, uma enorme de uma rentabilidade com um risco que tem se demonstrado muito baixo e que vai ficar mais baixo ainda porque temos novas alocações, correto? Sem sombra de dúvida. Um destaque desse mês de maio, né, Antônio, foram as novas alocações do fundo, tá? Então, desde o início do fundo, a gente tinha, né, alocado, né, da ordem de 20% do PL em alguns nomes que a gente considerava, né, muito fortes, né? Mas essas não eram as alocações, digamos assim, perenes do fundo, né? A gente, né, queria trazer essas alocações para menos de 10%, né, ao longo da vida do fundo. A gente só não quis, né, prejudicar o investidor logo na largada, né? E por isso, né, a gente fez essas alocações com um pouco mais de concentração, mas em nomes que a gente tinha muito conforto, para dar muita segurança para esse investidor e uma rentabilidade excelente, né? E agora, né, o fundo, né, em abril ele fechou com 8 alocações, tá? E agora em maio, o que a gente fez? A gente vendeu mais 2 papéis do fundo, mais 2 CRAs, tá? Que foram os CRAs de agrofitocultura, foram vendas parciais, tá? Não foram vendas integrais. Então a gente reduziu a concentração do fundo, tá? Desses 2 papéis que estava da ordem de 21% do PL, a gente trouxe para abaixo de 10% do PL, tá? Um pouco abaixo de 10% do PL, e a gente comprou
três novos papéis, Antônio, três novos papéis, né, para o fundo, tá? Quais sejam? É o grupo Raça Agro, tá? Que é um grupo que tem sede em Rondonópolis, está no Mato Grosso, tá? É uma revenda que também opera também no segmento, né, de rações, tá? E de suplementos, né, animais, tá? Que tem um faturamento, né, robusto da ordem de 330 milhões de reais, uma margem operacional de 15%, tá? Em um grau de endividamento super baixo, né, da ordem de 1,8 vezes, né, o EBITDA. Tá? Além disso, a gente comprou, né, outras duas revendas, um pouco menores, mas também performando super bem. São revendas que vêm em franco crescimento, que vêm aproveitando esse boom do setor, né, e vem crescendo, inclusive, acima da média do setor, que são duas: Casa do Café e Neves e Cabral. Essas são revendas aí que faturam aí da ordem dos seus 60 milhões, tá? Que tem uma margem operacional ali também ali da ordem de 7%, né? Uma margem operacional um pouco mais baixa, porque elas não lidam muito com produtos de especialidades, né? Por isso cai um pouco a margem, mas mesmo assim é uma margem que é super estável no tempo, né? E eles estão conseguindo vender volumes cada vez maiores, manter essa margem, né, ao longo do tempo, algumas vezes até aumentando essa margem, tá? E elas estão muito pouco endividadas, né? Elas têm um endividamento da ordem de 0,4 vezes EBITDA a 1 vez o EBITDA, né? São endividamentos bastante baixos. Então essas são as novas alocações do fundo, tá? Em termos de nomes, né? Então saímos de 8 papéis e fomos para 11 papéis. Hoje todos esses papéis estão com uma concentração inferior a 10% do PL, que a gente acredita que é uma concentração ideal para o nosso investidor, né? Em termos de diversificações de tomadores, tá? E além disso, em termos de região, né? Porque no agro a gente precisa pensar em região, não está certo, Antônio? Com certeza. Porque tem muito risco climático, né? Tem um risco eventualmente de pragas, né? Baterem nessas plantações, né? E a gente também, né, expandiu essas regiões, tá? Com relação a essas novas revendas, né, a gente ampliou as regiões de São Paulo, ampliou as regiões de Mato Grosso, claro, né? E reduziu a exposição que a gente tinha em Minas Gerais, que era muito alta, tá? A exposição que a gente tinha em Goiás e um pedacinho também de Tocantins, tá bom? Então a gente reduziu um pedaço dessas exposições. Hoje estamos presentes em mais de 10 estados, tá? A exposição do fundo ela se, né, expande em mais de 10 estados, tá? E ela está muito equilibrada, tá, Antônio? Além disso, né, o fundo está muito diversificado em termos de cultura, né? Então o fundo tem praticamente todas as culturas principais do Brasil, né? Estamos falando aqui de soja, de milho, né, de arroz, feijão, então tem muitas culturas aqui muito fortes aqui, a gente tem bastante diversificação, né, no fundo. Então o fundo foi muito bem pensado, tá? Tanto em termos dos seus tomadores, tem excelente capacidade de pagamento, como também as regiões que a gente iria alocar para a gente, né, beneficiar o nosso investidor, né, e mitigar qualquer tipo de risco, né, climático. Né? E só lembrando para o nosso investidor, né, que quando a gente está falando de alocações aqui, todos esses CRAs, né, esses papéis que a gente compra, são papéis de classe sênior, tá, ou de classe única, com muita subordinação, tá? Estamos falando aqui de 30% de subordinação, e além disso, esses papéis têm como garantia a cessão fiduciária, né, do faturamento dessa revenda, tá bom? Da ordem de em torno de 110% a 120%, tá? Que é uma garantia super líquida e que a gente consegue também acessar a qualquer hora, né, quando a gente precisar, tá bom? Então isso é extremamente importante, tá? Eu queria também destacar para o investidor que ele vai notar que a gente colocou um papel novo que foi da Raça Agro, que é classe única, ele não é classe sênior, né? E por que a gente fez isso? Porque é uma revenda muito forte, tá? É uma revenda que a gente acredita muito no potencial dela, que a capacidade de pagamento está excelente, tá? Mas a gente também não ficou só com a cessão fiduciária de recebíveis do ponto de vista de garantias, tá? O que a gente também solicitou para essa revenda no momento da originação, né, que é o equivalente, digamos assim, até uma subordinação, né, guardadas as devidas proporções, uma alienação fiduciária de 2 imóveis dessa revenda, tá? Num valor de venda forçada que é da ordem de 60% do valor que foi emitido, tá, por esse CRA. Tá? Então, é uma revenda que tem cessão fiduciária de recebíveis da ordem de 110%, e além disso, tudo bem, ela é uma classe única, mas além disso, ela tem também uma alienação fiduciária de imóveis da ordem de 58%
né, como garantia dessa alocação se algo acontecer, coisa que a gente não acredita que vai acontecer, porque essa revenda tem uma capacidade de pagamento excelente, está em franca expansão, é muito bem gerida, né, e está também ali no antro ali do agronegócio, ali no centro do Brasil, né, em Rondonópolis, no Mato Grosso. Tá? Então essas foram as principais alocações aí do fundo, e a gente está muito contente com a forma como a gente conseguiu diversificar esse fundo, né, e mitigar esse risco para os investidores. Tá? Bacana, Bruno. Empresas super bem geridas, com excelentes resultados. Aliás, parabéns pela gestão do fundo, que está entregando uma excelente rentabilidade, com risco muito baixo, e há um trabalho do fundo para baixar cada vez mais esse risco. E eu não tenho dúvida que quem assiste os nossos vídeos fica lá com desejo de participar. Fala um pouquinho da nova captação para dar oportunidade para aqueles que querem entrar. Não, perfeito. A gente está pretendendo fazer uma nova, né, captação muito em breve, né, não tem data ainda, né, então, mas será muito em breve. Nosso fundo tem apenas 30 milhões hoje, tá? Um patrimônio líquido bastante pequeno por volume de CRAs que a gente origina, né? Só ano passado a gente originou, né, como grupo, mais de 6 bilhões de reais em CRA, tá? Então a gente, né, viu que era a hora, né, basicamente, da gente expandir, né, o patrimônio líquido desse fundo. Tá? Então, muito em breve, a gente vai fazer, né, uma nova captação. Tá? A gente está mirando aqui uma captação que a gente chama ela de 476. Tá? É uma captação que quem tiver cota do fundo, tá, vai ter direito de preferência, ok, para entrar, né, em montantes adicionais, tá, do fundo, tá, num volume ainda maior. Então, assim, é muito importante que você que esteja assistindo aqui, esteja gostando do fundo e queira expandir o volume que você tem no fundo, né, uma forma de você fazer isso é via secundário, mas a outra forma de você fazer isso é apreciando aqui a nossa captação. Tá? Então, se tiver uma cota do fundo, você vai conseguir entrar no direito de preferência, tá? E depois, né, que esse direito de preferência for calculado, né, digamos assim, e houver a liquidação desse direito de preferência, você tem as sobras, você tem os montantes adicionais, de forma que você vai poder definir o quanto que você vai querer, de fato, ter do nosso fundo, tá bom? Então é dessa forma que vai funcionar, e aí, né, como última fase dessa captação, a gente vai abrir isso para 50, né, investidores que são investidores profissionais, tá? Então a forma você, investidor, né, que está gostando muito, né, do nosso fundo, né, de investir e aumentar a sua alocação no nosso fundo, é via essa nova captação que virá em breve. E o que a gente quer fazer também para incentivar essa captação, né, é a gente, né, fazer um preço, né, para essa nova captação que seja bastante atrativo para você, investidor, né? Ou seja, que seja de algo, né, que seja igual ou inferior ao preço de tela, né, da cota que está sendo negociado ao mercado, né, do nosso fundo. Tá? Dito isso, né, uma coisa que é bem interessante também, Antônio, né, a gente mencionar, é que a liquidez do fundo também vem aumentando cada vez mais. Tá? Nos últimos, né, 15 dias a gente está tendo aí, na média, né, 88 mil reais de negociação por dia. Né? Se no passado a gente estava tendo 15 mil no início do fundo, agora a gente está com 88 mil, né, de negociações, de volume negociado aí na média diária, né, que eu acho que é super relevante. E nos últimos dias a gente está vendo negociações acima de 100 mil reais. Tá? Então, assim, a turma está começando a olhar para o fundo, está começando a gostar do fundo, está começando a entender mais do agronegócio, da nossa tese de investimento, do resultado robusto que a gente vem, né, entregando, né, e está cada vez mais, né, entrando no mercado secundário, né, e comprando e vendendo as nossas cotas. Né. Dito isso também, né, acho que é importante falar para os nossos investidores também aqui que o número de investidores aumentou, tá? E aumentou expressivamente. Tá? A gente está agora com 866 investidores, né, sendo que em abril, né, isso fechamento de maio, né, sendo que em abril a gente estava com apenas 794 investidores. Então teve um crescimento aí robusto, né? Isso é sinal de que os investidores estão validando aqui a nossa gestão, estão gostando do trabalho que a gente está fazendo, dessa rentabilidade que eles estão absorvendo, não é não, Antônio? É isso aí, não tenha dúvida. Maravilha. Bom, falando da performance do fundo, falando das alocações, eu queria, né, te perguntar algumas coisas sobre a nossa visão do agro, né, e a nossa visão macroeconômica. Né? Eu acho que isso é extremamente relevante a gente passar qual é a nossa visão aqui para o investidor, né, e o que a gente está vendo aqui de importante, tanto no macro quanto no agro. Né? Então fala para a gente um pouquinho, né, dos principais destaques aí da macroeconomia, né, atividade, inflação, quais são itens relevantes aí para a gente falar para o nosso investidor. Sem dúvida, o investidor não deixe de entrar no nosso relatório,
relatório, ver tudo isso que o Bruno falou, o que eu vou falar aqui. Lá está bem completo, com todos os números certinhos. Não deixe de prestigiar o nosso relatório que nós fazemos com tanto carinho, tanto esforço, com tanta boa vontade, para que você tome uma decisão segura sobre o seu investimento. Mas, Bruno, nós tivemos alguns destaques muito importantes nesse mês. Eu vou começar por algo que nós já viemos batendo nos relatórios anteriores e esse mês se confirma. Nós vínhamos alertando os investidores que a inflação ela começa a dar sinais de desaceleração. O nosso Banco Central começou um processo bem antes, com níveis de elevações bem fortes, e nós estamos aos poucos começando a convergir o atacado. Mais uma vez, a inflação no atacado teve desaceleração esse mês, e nós dizíamos, essa inflação no atacado desacelerando, em algum momento vai chegar ao nível do consumidor, vai chegar no IPCA, e maio chegou. Não quer dizer que não possamos ter novos choques vindo de outros lugares, mas do monetário chegou. Maio nós tivemos uma inflação de 0,47%, é bem menor do que o mês anterior, menor do que o mês de março também, e sobretudo tem um ponto muito significativo. Maio é o primeiro mês de 2021 que nós temos a inflação menor do que o igual mês do ano anterior. Então isso é bastante relevante, porque o processo inflacionário global continua acelerado, tanto é que o CPI nos Estados Unidos para o mesmo mês saiu 1%, nós saiu 0,47%, ou seja, as coisas começam a convergir e vão nos dando um sinal de que, quem sabe, vamos ter sim uma inflação mais acomodada, até mesmo antes do que está acontecendo nos Estados Unidos e também na Europa. Outro dado bastante positivo que verificamos esse mês foi o PIB. Seu PIB do primeiro trimestre veio um crescimento de 1%, surpreendeu, veio melhor do que se esperava. A indústria e serviços vindo muito fortes. O agro não veio bem, claro, nós tivemos uma estiagem que atingiu 4 estados do Brasil e mais enchentes em mais 2, 3 estados brasileiros, que fez com que a atividade reduzisse. Agora, o PIB ele é perfeito para medir a atividade, mas ele não pega o ânimo do setor. O que aconteceu com o agro, que foi negativo no primeiro trimestre e já aviso, será mais negativo ainda no segundo trimestre, porque é quando entra o grosso da safra, e nós vamos comparar com uma safra muito forte do ano passado. Isso demonstra, sim, menor atividade, mas isso não demonstra a fraqueza do setor. Porque o que acontece, Bruno? Entre a área plantada, que é o principal indicador de desejo de expansão de produção, e a área colhida, tem o clima. Então, nem sempre o produtor consegue obter aquilo que ele deseja, porque a agricultura não é indústria, não se faz produção apertando o botão, tem um céu aberto em cima do processo produtivo. Mas, da mesma forma que a queda na agropecuária não reflete a toda a realidade, o forte crescimento no ano que vem, quando nós estivermos comparando com a base fraca, também não reflete. Nós temos que olhar o que está acontecendo na média. Então a atividade veio bem forte para o Brasil, não com a contribuição do agro nesse trimestre, não será com o próximo, mas já no terceiro e quarto trimestre nós já vamos ver a agropecuária se recuperando e crescendo com força, virando a chave com muita potência. Quando nós olhamos para o panorama agro, nós vemos com clareza uma melhora no plantio americano. Estados Unidos, que vinha muito atrasado, primeiro por conta do frio, depois com estiagem, eles também estão com problemas de estiagem lá. Conseguiram acelerar o plantio, mas eles não plantaram na mesma época do ano anterior, onde tiveram produtividades bem elevadas. Ou seja, dificilmente eles vão conseguir ter os níveis do ano passado. Também estamos tendo alguns problemas na safrinha brasileira, também por questões de estiagem, mas tudo isso num momento muito triste de acontecer isso, porque com o menor escoamento de produção da Rússia e da Ucrânia, nós estamos sim na iminência de termos um problema de crise global alimentar, onde o Brasil terá um papel determinante. Ou seja, investir no fundo, no EGAF 11, Bruno, não é só
um excelente investimento com alto retorno e um risco muito baixo. É uma forma de ajudar o mundo a atravessar esse período difícil que vamos ter a partir de agora, que é essa crise alimentar, porque o Brasil é nada mais, nada menos do que o maior exportador líquido de alimentos do planeta. Nenhum outro país do mundo tem a capacidade de amenizar essa crise global do que nós. Então, ao investir no EGAF11, você não está só tendo alta rentabilidade com risco baixo, você está ajudando o mundo a atravessar esse período difícil de pobreza que nós teremos por falta de alimentos por conta dessa produção menor, sobretudo ali em Ucrânia e Rússia. Muito bem lembrado, e acho que ótimos pontos você colocou aqui para os nossos investidores, né, Antônio? E com isso, pessoal, eu declaro aqui encerrado o nosso vídeo de hoje, né? Um bom dia ou uma boa tarde para você que está vendo o nosso vídeo, né? E até o nosso próximo encontro no mês que vem. Muito obrigado, um abraço.